Como discípulos do 1.3, como discípulos do Supremo Discipulador, devemos frutificar também. Fomos chamados para frutificar, para que vades e deis fruto, disse Jesus. Deus nos chamou na qualidade de ramos, que fomos enxertados nele, né, que é a videira verdadeira, para darmos fruto segundo a semente que em nós foi plantada. Isso quer dizer que não há como gerarmos frutos diferentes da natureza que temos recebido dele. Né? Jesus disse que uma árvore boa não dá fruto ruim, né? E uma árvore ruim não dá fruto bom. Né? É mais ou menos assim. Então, é como se recebêssemos um código genético espiritual, que não nos deixa ser diferentes daquele que nos gerou, e não nos deixa ter uma semente diferente daquela que recebemos. Por isso, devemos ser frutíferos, uma vez que estamos nele. Se eu sou verdadeiramente um discípulo de Jesus, eu estou aprendendo os ensinamentos dele, os princípios dele, os valores dele, o que ele ensinou, eu vou ter que manifestar isso na minha vida. Não tem como manifestar outra coisa. Como que eu vou aprender, por exemplo, com Jesus, que é manso e humilde, e eu me transformo num cara arrogante, prepotente e orgulhoso? Não combina. Eu posso dizer que eu estou seguindo outra pessoa, mas não Jesus. Entendeu? Então, se eu estou seguindo Jesus, em algum momento da minha vida, ele vai me achatar, me amassar. Se essa característica, por exemplo, que eu citei agora, tiver em falta na minha vida, ele vai dar um jeitinho de me botar na prensa, passar lá o rolo compressor, para que isso seja produzido em mim. Né? Porque eu estou seguindo ele, eu vou precisar manifestar o caráter dele. Né? Isso é produzir o fruto. Temos responsabilidade de consolidar nossos frutos. Manter o fruto. Né? O fruto tem que permanecer. Hoje, eu não posso ser que nem Pedro. Né? Um dia eu estou andando sobre as águas. Outro dia eu estou afundando. Né? Um dia eu estou contente. Outro dia eu estou triste. Um dia eu tenho fé para transportar montanhas. Outro dia eu não tenho fé nem para atravessar a rua da minha casa. Então, Deus espera que haja uma permanência, uma constância. Não quer dizer, como eu já falei aqui na aula, não quer dizer que você nunca vai ter uma oscilação. Nós somos seres humanos. Mas Deus quer nos levar, quer fazer com que essa oscilação vá diminuindo cada vez mais, até que haja uma constância, uma permanência. Né? Uma permanência na fé, uma permanência na fidelidade, uma permanência no domínio próprio, uma permanência na fidelidade, já falei, na alegria, na mansidão, na longanimidade, na bondade, né? Atitudes de bondade. Eu tenho que me tornar uma pessoa bondosa. Né? Isso tem que ser algo contínuo na minha vida. Hoje eu sou bom, outro dia eu sou mau. Hoje eu ajudei aquela pessoa no semáforo, outro dia eu fechei o olho e fiz de conta que nem vi. Está dando para entender, né? Quer ver uma constância. Ela falou, é porque eu falei que o Ministério Vinho das Águas... Mas tinha a ver com isso. Os próximos capítulos aqui vai falar exatamente isso. Eu não tinha estudado a matéria. Eu falei pelo Espírito mesmo, porque é o que a gente crê, o que a Bíblia ensina. É porque eu tinha falado na célula que o nosso Ministério Vinho das Águas, ele tem uma chamada muito ligada à promoção da unidade. Né? E que eu acredito que promover a unidade no corpo de Cristo, né? Está ligado com promover a paz. Né? E aí eu falei na célula que eu acredito que Deus vai colocar no nosso ministério pessoas que têm essa chamada. Aí ela ficou pensando, mas eu não tenho bem essa chamada. Mas eu não falei que é só isso que a gente vai fazer. O nosso ministério também tem a mesma missão da igreja, que é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que isso eu não tinha falado naquela célula. Mas hoje eu já conversei, já expliquei. Ser discipulado, né? Tirando dúvidas constantemente. E a alegria para nós quando o discípulo pergunta, né? O ruim é quando a pessoa fica muda, calada, ela não pergunta e simplesmente ela vem, Marcel, foi muito bom o tempo que a gente passou na célula, mas me convidaram para ir na célula da outra igreja lá e eu achei legal e estou indo, entendeu? E às vezes nem fala, né? Simplesmente vai e desaparece, né? É terrível, né? Mas o discípulo é aquele que faz pergunta, é aquele que
É a Natasha da vida, não é verdadeiro discípulo. Quando ela me pega na saída, é que mais faz pergunta na escola de vida. Isso é ser discípulo, né? Vamos lá, temos responsabilidade de consolidar nossos frutos. Fomos chamados para firmar os frutos, né? E o vosso fruto permaneça. João 15,16. Este é talvez um dos aspectos mais importantes de nossa caminhada de fé. Às vezes, somos levados a crer que nosso compromisso vai somente até o momento que ganhamos uma vida para Jesus, né? Que ele estava falando antes, né? Meu compromisso vai até eu ganhar. Não. Ganhei a vida, pronto, já terminei a minha tarefa, ganhei uma alma para Jesus. Assim como na agricultura, não podemos gerar um fruto e depois abandonar. Assim correremos o risco de que esse fruto morra, ou mesmo seja precipitado antes do tempo de colheita. Quando um fruto de qualquer espécie não tem os cuidados necessários para o seu crescimento, a fim de que ele respeite o tempo de maturação, ele morre. Uma vida tem que ser acompanhada e consolidada até que esteja pronta para ser colhida. Então, só recapitulando aqui, o autor aqui, ele está levando aqui o conteúdo mais para o lado da consolidação de almas, né? Então, as duas coisas caminham juntas. A consolidação do fruto do Espírito na minha vida e a consolidação das almas que Deus me dá para cuidar. As duas coisas caminham juntas. Por quê? Porque se o meu caráter não for consolidado e o meu testemunho não for consolidado, eu vou ter dificuldade de consolidar a alma. Está dando para entender? O meu mau testemunho pode comprometer a consolidação da alma. Agora, então as duas coisas caminham juntas. Agora, o que o autor está querendo colocar aqui é que eu não posso achar que eu simplesmente... É os pilares da visão, né? Que eu só ganhei uma alma para Jesus e eu completei a minha tarefa como discipulador. Não. O verdadeiro discipulador é aquele que, além de ganhar a alma, ele agora vai investir naquela vida. Ele vai pagar o preço por ela. Ele vai gastar tempo com ela. Vai visitar ela. Ele vai tirar tempo para estar com ela. Diga-se de passagem, nos dias de hoje, desse mundo frenético que a gente vive, que quer engolir a igreja, né, e arrastar a gente numa loucura de querer só ganhar dinheiro e conquistar, isso é muito perigoso, né, porque a Bíblia me garante que se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, eu priorizar as coisas de Deus, aquilo que é importante para Deus, e discipular uma vida é importante para Deus, consolidar uma alma é muito importante para Deus, pode ter certeza, se você estiver focando nisso, Deus sabe tudo que a gente precisa. Ele sabe o aluguel que eu tenho que pagar, a prestação do carro, a comida que eu tenho que dar para meus filhos, ele sabe tudo. E ele vai prover a minha necessidade. O diabo está tentando o tempo todo nos arrastar, né? Na mesma vibe do mundo, né? Porque o mundo é tudo em torno do financeiro, do material, né? E aqui na igreja a gente aprende que tudo isso é uma consequência daqueles que priorizam aquilo que é importante para Deus. Amém? Pastor, acha que no momento as pessoas estão 100% consolidadas, não precisam mais de ajuda de nada, de ninguém? Não existe isso. Não existe. Até um pastor ele precisa ser consolidado. Até a volta de Jesus nós estamos numa constante... orgulho, independência. Não aceita mais o confronto. Na verdade, se a gente, tipo assim, né, se a gente se enquadrar, né, existem níveis de hierarquia, ok? Só que somos todas as vezes. O bom pastor é Cristo. Ponto. Então, tipo assim, e aí é muito que eu vejo isso, assim, eu acho bacana a visão, assim, acho. Só que, tipo assim, ó, eu vejo que é muito isso, ganhar, consolidar, tipo lá enviar, tipo assim, né, digamos assim, ganhou a pessoa, consolidou a pessoa, manda para a escola de líderes, diz que a pessoa tem... Só que, tipo assim, ó, às vezes o que falta é, tipo, isso, uma consolidação constante. Tipo, sabe, eu não vejo que seja uma coisa assim, uma hora vai ter fim. Nunca tem fim. O que acontece é que muda os níveis, né? A partir do momento que um discípulo foi enviado, por exemplo, eu tenho filhos na fé, hoje que são pastores. Sim. Eu fui convidado para fazer o louvor no aniversário de 14 anos do ministério de um filho na fé, o pastor MacLeod.
Então, hoje ele já é um pastor, já tem um ministério. Então, quando ele era bebezinho na fé, a gente se via quase que 2, 3 vezes por semana. Hoje, a gente se vê a cada 3 meses, entendeu? Vai diminuindo. Ele tem a humildade suficiente para ligar para o pastor e... Sim, de vez em quando a gente troca alguma mensagem pelo WhatsApp, entendeu? Mas não é a mesma frequência de antes. Por quê? Porque a pessoa já amadureceu, já, né? Agora, eu vou citar um exemplo meu aqui para vocês ter, não que eu me considere exemplo, mas para você ter como referência, né? Eu hoje sou pastor, né? Mas eu leio todos os dias a devocional do apóstolo René, todos os dias eu leio. Todas as pregações da minha mãe, eu vou na casa dela toda semana, eu faço ela falar toda a pregação para mim, e quando ela não tem tempo eu pego o caderninho dela, eu vou ler todo o esboço, e quando eu não posso vir aqui, né? Que eu também, como eu tenho meu ministério, não sou obrigado a vir aqui, né? Mas às vezes quando eu posso, venho também. E sento na cadeira também, né? Porque minha mãe é uma referência para mim, né? Os pastores de vocês são meus pais, são uma referência para mim, né? São eternas referências. Eu sei os pais que me criaram, exemplo de caráter, né? E tem pelo menos uns 4 pastores na nação brasileira hoje que eu tenho como referência, que eu acompanho tudo que eles pregam, tudo que eles falam. Estou acompanhando sempre tudo que eles pregam, tudo que eles falam. Então, e eu não paro, isso é diário. E tem ainda livros, bons livros que eu leio, selecionados, indicados por boas referências, e fora a Bíblia. Tudo isso. Eu acompanho muitos pastores, também tem vários livros, mas eu confesso que o acompanhamento do dia a dia, lá do seu lado. Eu falei, contato direto com humanidade, assim, não sei. Porque a pessoa, ela prega só, mas aquela vida do dia a dia é diferente do ter esse acompanhamento de alguém. Às 6 horas da tarde, um dia corrido, tu tá perdido e tu recorre a alguém, pedir um conselho, um aconselhamento. Aí dentro da questão, já que foi tocada aqui a questão visão celular, né? Nós temos hoje o apóstolo Leandro, que é a cobertura do estado de Santa Catarina, né? Se precisar, consegue, né? Mas ele seria o pastor dos pastores, né? O apóstolo dos pastores. Então, nós temos o apóstolo Leandro, que é a cobertura do estado de Santa Catarina, o apóstolo Wagner, que é a cobertura de todo o sul do Brasil, inclusive para o apóstolo Leandro, e o apóstolo René a nível nacional, né? Então, eu, pela bondade de Deus, eu tenho acesso aos 3, mas eu não abuso, entendeu? Conforme o tipo do assunto, eu acesso um ou outro, mas tudo com um certo zelo, porque a gente também não vai ficar abusando. É quando realmente precisa, mas quando precisa a gente tem a quem recorrer, entendeu? E tem, dentro da visão celular hoje, tem o congresso da visão em Manaus, tem um congresso em Porto Seguro, tem vários congressos que, se eu sentir, conforme o estágio que eu estou, a necessidade que eu estou, eu podendo participar desse congresso, eu tenho um acompanhamento lá, e às vezes até pessoal, né? Às vezes até pessoal. Eu já tive... Oi? Amém. Para todos os efeitos aqui, a liderança... para todos os efeitos aqui, a liderança de vocês é o pastor Dalci, é pastor mesmo, entendeu? E ele, pastor, vem... Isso, é uma hierarquia, né? Mas eu acredito, assim, como eu vejo que talvez o apóstolo Leandro não consiga dar atenção para todos os pastores dele de Santa Catarina, às vezes a nossa pastora também fica sobrecarregada e não consegue dar atenção para todas as pessoas que são membros da igreja. Para isso que na visão a gente ensina que não que é uma regra. O pastor é o pastor de toda a igreja. Mas a visão ensina o quê? Que eu vou formar 12 e o meu foco... Os meus 12 é que formam 12. Isso, esse é o foco principal. Ela não tem esse perfil, entende? Sim. Tipo assim, de modo geral... Daqui a pouco vai ter... Vai ter que ser a segunda geração, esse seria o ideal. Só que a questão é que, tipo assim, não deveria existir, porque a visão, ela prega, tipo assim, que, por exemplo, todo mundo que é 12, ou ele tem uma célula, ou ele está se preparando para ter uma célula, para ter um ministério, digamos assim. E aí, dentro desse ministério, nasceria a próxima geração de 12, entende? Então, tipo assim, no nosso caso, a pastora é nossa líder. Só que, tipo assim, a gente frequenta uma célula de mulheres e a gente tem uma líder da célula de mulheres.
Então, tipo assim, a gente acaba tendo mais contato com essa pessoa e pedindo mais ajuda para essa pastora do que para a pastora da igreja. Porque é a pessoa que a gente vê mais, tem mais contato no dia a dia, né? Sim. Então, tipo assim, tem mais tempo de conversar. Então, é o que a Maria quer dizer. Mas a gente não é segunda geração. É o que eu digo, o único hoje casal de pastores... O Marcel e a Maria são primeira geração também? São? Aí o único casal de pastores hoje que está formando uma segunda geração é a Samanta e o Júnior. Porque de resto não tem ninguém, nenhum outro pastor ou líder ministerial que nomeou 12, entende? Sim. E assim, queridos, dois pontos que eu vou comentar. Primeiro, as nossas realidades, né? Vocês aqui são de uma cidade considerada pequena, né? Com a quantidade de habitantes pequena. Então, não tem como, não tem como querer se pessoas teria que ter na igreja, né? Sim, não é impossível, né? Mas tipo, pela lógica teria que ter. Mas não tem como se comparar com uma cidade, por exemplo, Manaus, a gente já falou aqui, que tem milhões de habitantes. Então, não tem como fazer nenhum tipo de comparação. É uma outra realidade. Então, aqui, porque tipo, a gente foi no congresso, literalmente, assim, os apóstolos têm os seus 12 pastores e, tipo assim, já tem uma segunda leva de 12 pastores deles, sem contar as segundas gerações familiares, digamos assim, que seriam, né, os netos da fé, né, ou a continuação, tipo assim, o 12 do pastor, do apóstolo. Mas, tipo assim, a gente foi pra lá, a gente vê essa diferença gritante lá, porque lá, realmente, é uma população muito grande, a igreja é muito grande. É, a igreja, sim, porque também ela vai ter igreja pequena, também não vai ter também claro, eu digo que assim, para que a gente possa ter uma segunda geração, a primeira tem que estar consolidada de fato. Sim, exatamente. Não é que pode ganhar às vezes eu sou líder de uma célula, tenho lá 12 pessoas que são. E nem eu estou consolidado de fato. E aí aquela pessoa, a próxima geração vem destruída. É um processo. Eu nem tinha formado os meus 12 e o apóstolo Luiz Carlos precisou dos meus 12 para ele, porque ele não tinha formado a equipe dele, e eu cedi todos os meus 12 para ele. Eu cedi pelo menos 3 ou 4 casais fortes, tá? Mas é assim que funciona. O que acontece também na igreja é que tem os ministérios, né? Que vão surgindo os ministérios. Então, os líderes de ministério, mesmo que algum deles não tenha título de 12, mas são governo também, estão na frente. Então, acho que não tem como fazer uma reunião de liderança e deixar as pessoas de fora. Não, então, nós todos eles que são liderança ministerial são 12. E, tipo, é o que eu digo, que excede as 24 pessoas por causa dos pastores já ungidos. Porque daí pastora específica também vai numa reunião, claro, sim, entende? Mas aí ela já não faz mais parte do grupo de investimento. Porque ela já é pastora. A Daí e o Vitor, eles não fazem parte do nosso grupo ali de investimento, quando a pastora manda uma coisa para todos. É isso que eu estou dizendo. É um extrapolo onde passam os 24. Aí é um critério dos pastores locais, né? Eu não vou interferir nisso daí, né? É um critério dos pastores locais. Antes da Edna falar, só deixar claro aqui para a gente não perder o ponto principal aqui da lição, que a gente já vai encerrar por aqui e continua na semana que vem. É que uma alma que ela não atingiu ainda o processo de maturidade, se ela não tiver um acompanhamento, ela está sujeita a morrer. Esse é que é o ponto principal. E quem já atingiu maturidade, eu Cristo, particularmente, considero vocês aqui, pessoas que já estão no nível diferenciado. Eu concordo com vocês que a consolidação, ela é eterna, ela é até a volta de Jesus, nós estaremos sendo consolidados, inclusive nós pastores, mestres, apóstolos, a gente está sempre sendo consolidado. Mas eu particularmente acredito que quando você realmente passou por um novo nascimento, você se converteu de verdade, você pode até sair do ministério, mas você vai procurar outro, você não vai se desviar. Uma pessoa que nasceu de novo para valer, porque ela teve uma verdadeira conversão. Eu acredito que ela continua. Ela pode até não permanecer nesse ministério, mas ela continua. Eu acredito. Ela vai procurar um outro pastor, ela vai procurar. Longe de Deus é morte, igual o peixe d'água. Né? Vai bater, vai chegar ou vai morrer. Sempre isso. Porque se ela, foi pro mundão, né, e voltou pro pecado, eu não sei, eu não consigo garantir, André, até que ponto essa pessoa se converteu de verdade. Não te conhece a verdade e infelizmente não consegue praticar por essa falta de acompanhamento. Eu conheço um cara.
vai cair num pecado, tipo assim. Só que tem uma coisa que eu... Não acho que vai se perder e nunca mais vai fazer parte do corpo de comunhão, Cristo. ela já é considerada um pecado. Sim. Então, só o fato de não vir na igreja, não quer dizer que eu vou no carnaval. Sim, é o que eu digo. O fato de não vir na igreja, eu já estou errada. Só que tem uma coisa, e só um parênteses aí nessa questão do acompanhamento, Natasha, é que essa questão do acompanhamento entre discípulo, líder, líder, discípulo, ele também tem a parte do discípulo também de procurar o líder também. Às vezes tem discípulo que fica o tempo todo só esperando que o líder vá visitar, vá ligar, e tem que ter... Eu vou falar agora, não é uma desculpa, é só um assunto que eu creio que deve ser considerado. Que quer queira ou não queira, a gente está no meio de uma grande batalha espiritual. Então ninguém aqui está autoimune. Todos podem ser atingidos, tu pode pegar, por melhor que seja o pastor, a pastora, o apóstolo, o pastor Cristo, pode acontecer de tu pegar essa pessoa realmente no dia mal dela, e aí tu, de repente tu está no teu dia mal e a pessoa no dia mal, pode acontecer. O ideal é que todos nós, em se tratando de situações cabeludas para resolver, quando é uma coisa meio peluda, o ideal é que todos nós pudéssemos ter um tempo de oração, de jejum antes, para discernir em Deus o dia certo e a hora certa para conversar sobre aquele assunto. Porque a Bíblia diz, como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. Então, se eu esperar para conversar sobre um assunto cabeludo, eu tenho pessoas sobre mim hoje que quando eu tenho que desabafar, eu converso com elas. Só que eu sempre peço a Deus para mim falar na hora certa. Quando você fala no dia certo, na hora certa, vamos chegar lá. Aquilo não vai gerar uma nova ferida. Aquilo vai haver um diálogo, vai haver um entendimento e vai haver uma cura. Né? Porque a gente precisa desabafar, a gente é humano. Tem coisas que a gente não engoliu direito, eu tenho que botar para fora. Só que se eu botar para fora no dia errado, na hora errada, eu posso criar um novo problema. Então isso, a gente tem que cuidar com isso. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas pode acontecer. Né? Pessoas machucadas, feridas, elas machucam magoadas, ou elas dão um passo para trás, ou elas vão machucar mais pessoas. É igual um cachorro que apanhou a vida inteira. Chega perto dele e vai te morder, porque ele está machucado, está magoado. Então, pessoas que entendem que está machucada, ferida, magoada, dá um passo para trás e não pode discipular. E tenta não passar isso para ninguém, é o que eu digo. Normalmente, quando nós, líderes, estamos feridos, Deus nos esconde um pouco, Ele nos cura, nos trata e depois bota a linha de frente de novo. Tem horas que a gente tem que sair de cena, tem que ter esse discernimento, sai de cena. Mas é uma guerra. Agora, o que tu fez, ser transparente com o líder é o caminho correto. Talvez falte um pouco de pedir a Deus o discernimento de saber fazer isso no dia certo, né? Que aí vai evitar. Agora, claro, nós pastores, para via de regra, deveria estar prontos para ouvir. E a gente está numa guerra terrível. Essa guerra envolve a salvação de muitas almas e a gente tem que realmente exercitar, né, o perdão. E a gente tem que ter um pouco de paciência, porque essa questão ainda do autismo e como lidar com crianças especiais é uma coisa que as igrejas estão aprendendo ainda, né?